Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia, e quem não tem nada não dá nada. Sábado agora, na consagração, estarei iniciando uma campanha da queda das muralhas. E quem quiser vir participar e puder vir participar, venha participar ao vivo conosco. Essa campanha vai iniciar sábado pela manhã, aqui na Avenida Presidente Kennedy, número 483. Vai ser uma campanha da queda das muralhas, vai ser bênção. Então, todo o povo de Deus está convidado, você crente, não crente, está convidado para participar comigo, em nome de Jesus, participar conosco, não é? Deus com certeza fará grandes coisas acontecer, pois o poder é dele, o domínio de tudo é de Deus. Então, fica aí o convite, tá, irmãos? Compareça e venha ser mais abençoado do que já é, não é? É desse jeito. Vamos meditar na palavra de Deus. Hoje eu quero trazer uma palavra que Deus colocou em meu coração e eu não posso se acovardar com aquilo que Deus Ele coloca no nosso coração para que nós possamos assim transmitir. Vamos abrir comigo a Bíblia Sagrada no livro de 1 Samuel, capítulo de número 15. E eu quero ler apenas o versículo de número 30, que diz assim a poderosa palavra de Deus. E ele disse então: eu pequei, mas rogo-te que me honres diante dos anciões do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. Amados, aqui está um texto da Bíblia Sagrada que nos traz uma palavra maravilhosa que fala a respeito da vida de Saul. O Deus grandão colocou essa palavra e eu vou ministrar. A Bíblia Sagrada revela que Saul foi um homem, um rei, aonde a Bíblia Sagrada nos traz a revelação que Saul, ele, no Alcorão, ele é chamado de Talute. Ele foi o primeiro rei do antigo reino de Israel. E conforme a tradição judaica cristã, ele é filho de Quis e ele era da tribo de Benjamim. Diz a Bíblia Sagrada que Saul ele teria nascido e o reinado por 40 anos, embora haja controvérsias a respeito da duração exata do seu reinado. A Bíblia diz que Saul foi o primeiro rei de Israel, depois de uma sequência de juízes na liderança política, militar e religiosa. Então, Saul, quando começou a reinar, a história dele revela que ele começou a reinar bem. Logo que assumiu o reinado, maravilha, tudo estava acontecendo. A Bíblia diz que veio então a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de ter posto Saul como rei,
porque não tem seguido a mim e não tem cumprido as minhas palavras. E se afligiu Samuel e clamou ao Senhor toda aquela noite. Na verdade, amados, Saul, irmão, ele foi um rei. Houve um tempo na vida dele que ele ouvia o profeta. Houve um tempo na vida dele que ele verdadeiramente dava ouvido ao profeta de Deus. Irmãos amados, guardem esta palavra aqui que eu vou lhe dizer agora. Existe um grande risco as pessoas que deixam de ouvir a voz de Deus através de um profeta, através de um homem de Deus, através de uma mulher de Deus. É um grande erro deixar de ouvir o profeta de Deus. Claro, eu estou falando Deus usando o profeta. Então, um dos erros que Saul cometeu foi deixar de ouvir Samuel. Quando Deus se utilizava da vida dele, no capítulo de número 15 e o versículo de número 10, diz que veio então a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de ter posto Saul como rei, porque não tem seguido a mim e não tem cumprido as minhas palavras. E a Bíblia diz que se afligiu Samuel e clamou ao Senhor toda aquela noite. Se você parar para meditar comigo, você vai começar a entender que Samuel, ele se afligiu, ele sentiu, ele sofreu durante toda aquela noite. Diz a Bíblia que ele clamou ao Senhor toda aquela noite. Você sabe o que é se afligir? Se afligir, irmão, a Bíblia diz que ele ficou atormentado. Ele se viu em uma situação difícil. É como se causasse nele uma devastação. É como se machucasse ele a respeito da palavra que ele recebeu de Deus. Diz que estas palavras, como tinham sido dadas pelo Senhor, simplesmente significa que Deus tinha mandado o seu propósito ou planos com respeito a Saul. Se este tivesse sido obediente ao seu rei, o seu reino teria sido estabelecido, irmão, conforme está escrito em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 13. Mas, como ele foi desobediente, a Bíblia diz que perece, e parece que ele prosseguiu agindo desta forma, e o seu reino não teria continuidade, irmãos. Nós temos que ser prudentes quando se trata da obra de Deus, quando se trata de outras situações. Nós não podemos começar bem e terminar mal. Um dos problemas da vida de Saul foi que ele começou bem, obedecendo, aceitando as coisas, e depois ele parou de obedecer. Ele começou bem aceitando, depois ele parou de aceitar. Ele começou bem ouvindo o que Deus falava através de Samuel, depois ele parou de ouvir o profeta Samuel. Diz a Bíblia Sagrada que Samuel madrugou, pois
para ir ao encontro de Saul pela manhã, e foi dado aviso a Samuel, dizendo: Saul veio ao Carmelo, e eis que ele levantou uma coluna, e voltando depois, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, eu cumpri a palavra do Senhor. E Samuel então disse: que balido então de ovelhas, pungidos de gados são esses que ouço aos meus ouvidos? Observe que quando ele começou bem, e quando ele entrou no caminho errado, ele agora estava querendo enganar o profeta Samuel. A Bíblia Sagrada diz que Saul respondeu de Amaleque, trouxe os povos, poupando o melhor das ovelhas, das vacas, para o sacrifício ao Senhor Deus. Mas o restante destruímos totalmente. O Espírito Santo diz que Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor dos desposos. Mas Saul disse: o povo tem poupado, tentando resumir o número de morte e de destruição, mas a missão que tinha sido dada não foi essa. Então Saul entrou no caminho da desobediência, e é um caminho muito perigoso. Meu Deus, ele começou bem, mas ele terminou mal. Queridos, sejamos cuidadosos com tudo que começamos. Procuremos ser vigilantes para não começarmos mal ou não começarmos bem e terminar mal. A Bíblia Sagrada diz que ele respondeu no capítulo de número 15, versículo 17, e disse Samuel: sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste posto por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel? E tu ouviu o Senhor nesta jornada? E disse: vai, destrói estes pecadores de Amaleque, e faça guerra contra eles, até que os aniquiles. Porque, pois, ouviste a voz do Senhor, mas não tens te voltado ao despojo, fazendo assim o que era mal aos olhos do Senhor. E Saul respondeu a Samuel: antes ouvi a voz do Senhor, e fui jormado, que o Senhor me enviou e trouxe Agag, rei dos Amalequitas, e destruiu totalmente os Amalequitas. Mas o povo tomou despojo, vacas, ovelhas, primícias do interdito, para que os sacrificar ao Senhor, o teu Deus, em Gilgal. E Samuel disse: tem o Senhor porventura contentamento em holocausto, em sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Certamente o obedecer é o melhor do que o sacrificar, e o entender é melhor que a gordura dos carneiros. Observe, Samuel estava dizendo para ele: Saul, o obedecer é melhor do que sacrificar, rapaz. Observe, irmão, que o risco de perder as bênçãos de Deus é muito grande.
tudo que nós começarmos, irmãos, vamos lutar, vamos fazer de tudo para começar bem e continuar bem. O problema aqui de Samuel foi que ele chegou a um período na vida dele que ele deixou de que o deleriguiou do eteaturi que faz, meu Deus, ele verdadeiramente deixou de ouvir o profeta Samuel. Ele já não estava ouvindo Deus mais. E a verdade é que Deus sempre falava com Saul através de Samuel. E quando se para de ouvir a Samuel, a voz de Deus através de Samuel, ele perdeu o temor, ele perdeu o respeito. Sabe, aquele tempo é como se o rei dissesse assim: eu não quero mais saber de Samuel, eu não preciso mais de Samuel. Irmãos, a Bíblia Sagrada diz, irmão, que sem profecia o povo se corrompe. É a Bíblia, não sou eu. Sem profecia, a igreja, irmão, a igreja em Cristo, a igreja de Cristo, ela precisa, amados, sabe de quê, amados? Ela precisa de profecia, ela vive, a profecia também é um combustível para a vida da igreja. A palavra profética, eu não falo aqui do profeta, Deus está usando só, não, Deus usa o profeta também na palavra. E observe comigo que Samuel, ele foi um homem de palavra, um homem que ensinava na palavra, um homem que recebia de Deus a palavra. Foi por isso que ele disse: veio a minha palavra do Senhor dizendo. Meu Deus, é muito forte, né? No livro de Provérbios, capítulo de número 28, e o versículo de número 18, a Bíblia Sagrada diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. O povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado, o servo não se emendará com palavras. É muito forte isso, irmão. É muito forte. O servo não se emendará com palavras. Se a Bíblia Sagrada diz, nós cremos. Ele disse: não se emendará com palavras, porque ainda que tenha, ou ainda que entenda, não entenderá. Que coisa, né? Aquilo que você ouve diz: eu estou entendendo, mas não está entendendo nada, sabe? E a Bíblia Sagrada diz que aquele que guarda a lei, esse é bem-aventurado. E o servo que não se emendará com palavras, porque ainda que entenda, não entenderá. A Bíblia diz: tens visto um homem precipitado em suas palavras? Maior esperança há de um tolo do que dele. Está escrito em Provérbios, capítulo de número 29, e o versículo de número 18, 19 e 20. Então, meus amados, não havendo profecia, o povo se corrompe. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós sabemos que profecia, dentro da palavra, a profecia tem que estar aqui dentro, tem que ter respaldo bíblico, irmãos, para que nós não venhamos se corromper. O próprio Deus não quer que você se corrompa. O próprio Deus não quer que você se desvie. O próprio Deus não quer que você saia da presença dele. E foi o que exatamente aconteceu com Saul. Você que está aí, não deixe de ouvir a voz de Deus através do profeta. Um dos erros que cometeu é como se ele estivesse dizendo: ah, Samuel, eu não preciso de ouvir você falar mais não. Eu já estou há tanto tempo no reinado, eu agora já sei como administrar, como agir. E Samuel estava perto com a intenção de ajudá-lo.
com a intenção de lhe ver bem. Você que está aí, minha amada, o risco é grande quando paramos de ouvir a voz de Deus. Eu não consigo viver sem ouvir a voz do Deus grandão. O Deus grandão, ele fala comigo todos os dias, através da palavra. O Deus grandão fala com você todos os dias, através da palavra. É essa profecia, é a palavra. Por isso que a Bíblia diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. A Bíblia não está abrangindo aqui, irmão. Ela abrange, né? Não está aqui falando só da profecia, o profeta, Deus usando. Mas a profecia aqui é a palavra. Então você que está aí, eu não sei como foi que você começou. Também não sei como é que você está agindo. Eu não sei se você começou bem e já entrou em um caminho mau. É importante que estejamos bem, é importante que estejamos fazendo a vontade do Deus grandão e deixando o Deus grandão nos usar. É importante que estejamos cheios do Espírito Santo hoje, para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Você que está aí, você está correndo risco? Parou de ouvir o homem de Deus, a mulher de Deus, o servo de Deus? Deus tem seus canais. Quero que você entenda que Deus tem seus instrumentos na terra. Tem, pastor? Tem. Saul, ele perdeu a bênção por não dar ouvido à voz de Deus. Você tenha cuidado, Deus, para você não perder a bênção por não dar ouvido à voz de Deus, irmão. A voz de Deus, ela é mansa, ela é suave, ela é doce. A voz de Deus nos traz alegria, nos traz a paz. No capítulo de número 15, e o versículo de número 19 de 1 Samuel diz: porque, pois, não ouviste a voz do Senhor, mas tente voltado ao despojo, fazendo assim o que era mal aos olhos do Senhor. Saul respondeu: antes ouvi a voz do Senhor e fui à jornada que o Senhor me enviou e trouxe Agag, rei dos amalequitas, e destruí totalmente os amalequitas. Mas a ordem não era para trazer o rei Agag, mas o povo tomou o despojo, isso ele dando ainda a satisfação a Samuel. Samuel disse: tem o Senhor porventura tanto contentamento em holocausto e sacrifício, como em que se obedece às palavras do Senhor? Certamente o obedecer é melhor do que o sacrificar. Quando ele disse é melhor obedecer logo ao Senhor do que o desobedecer, depois de ter pedido perdão e confiado no sacrifício do Calvário, melhor não necessitar de perdão, porque como pecado de feitiçaria é a rebelião. A pessoa que se rebela, irmão, a situação de Saul aqui, como é que ele se rebelou? Ele primeiro se rebelou contra Deus, tá? E ele se rebelou contra Samuel. Por que ele se rebelou? Porque ele não obedeceu. E a Bíblia diz no capítulo de número 15, versículo 23 de 1 Samuel, que o pecado de feitiçaria é como o de rebelião, irmão. Não tem diferença, não, mas não, se rebelou, meu filho, está em rebelião, não está ouvindo o profeta, não está ouvindo Deus, não está ouvindo ninguém, isso é rebelião. A Bíblia Sagrada diz que a raiz principal de todo pecado é a rebelião, e é verdade, é verdade. Ó, irmão, eu já me deparei com um crente rebelado. Um crente, quando entra em uma rebelião, a rebelião é a raiz, meu Deus, o principal, a raiz principal do pecado é a rebelião.
A feitiçaria implica o esforço para manipular o mundo espiritual por meio dos espíritos, o que, irmão? Demoníacos. De que forma isso? E é como rebelião, rebelar-se contra as ordens de Deus. Meu Deus do céu, tem ou não tem? Rebelar-se contra as ordens de Deus, que é Cristo. Ele crucificado torna as redes em suas próprias mãos. Tenhamos cuidado, irmãos. Sejamos prudentes. Cuidado, meus amados. Cuidado para não rebelar-se contra as ordens de Deus. Você que está aí, o Deus grandão está dizendo: não se rebele contra as minhas ordens. Foi o que Saul fez. E Saul perdeu uma grande fortaleza. Saul perdeu as honras. Quantas pessoas que estão perdendo as coisas por não ouvir a Deus, por se rebelar contra Deus. Seja prudente, seja cuidadoso, seja vigilante, seja pé no chão, seja firme, seja constante, obedeça a Deus, sirva a Deus, adore a Deus na beleza da sua santidade, e o Deus grandão vai lhe abençoar. Mas tenha cuidado para você não desobedecer às ordens de Deus. Não deixa de ouvir Samuel. Samuel, irmão, ele nunca enganou a Saul. Saul que se enganou sozinho porque deixou de ouvir a Samuel. Comece bem, termine bem. Comece bem e continue bem para não ter prejuízos. Isso é prejuízo na vida material e prejuízo na vida espiritual, irmão. Quantos crentes, já vê um crente começando uma obra e ele começa naquele alvoroço, naquela euforia, não é, irmão? Depois ele, pronto, ele apaga, é a mesma coisa. Eu já prego essa palavra faz alguns anos que eu prego essa palavra poderosa e não enjoo nem canso de pregar essa palavra, sabe, irmão? Mas eu já vi na minha caminhada muitos obreiros, muitos crentes, sabe, irmão, que começa, meu Deus, que você olha para o obreiro e diz: esse é o obreiro que eu vou investir, esse é o obreiro que eu posso confiar, esse é o obreiro que eu dou credibilidade a ele. Na minha caminhada, irmão, já me deparei com tantas coisas que você não tem noção. Na minha caminhada eu me deparei com um obreiro que ele, de púlpito, irmão, de púlpito, meu Deus, quando eu lembro disso, o meu coração chega, ele sabe, chora por dentro. Já me deparei com um obreiro que ele um dia, acredite nisso, se eu falar muito nesse assunto eu choro, meu Deus, sei nem se eu falo, sabe, irmão? Sei nem se eu falo, porque toda vez que eu me lembro disso, eu maltrato a mim mesmo. E eu não posso maltratar a mim mesmo. Deu para entender? Mas, meu Deus, tem coisas que Deus não permite nem eu falar, sabe? Eu desejo falar, eu tenho vontade de falar, e o Deus grandão não deixa. Eu não posso me rebelar contra as ordens de Deus. Mas eu já me deparei com tantas coisas na obra do Senhor. Então, meus amados, obedecendo ao querer de Deus, eu não vou falar o que eu queria falar agora, seria de suma importância, mas o Deus grandão não permite, não, ele brada dizendo não é não. Então nós obedecemos a Deus. A Bíblia Sagrada diz que Saul desprezou a palavra, irmão, porque como pecado de feitiçaria ou de rebelião, e como os ídolos e idólatras é a obstinação, porquanto tu desprezaste a palavra do Senhor, ele também te desprezou para que não sejas rei. Olha aí, ó, a Bíblia dizendo, está escrito onde, pastor? Está no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo de número 23, diz que porquanto tu desprezaste a palavra do Senhor, ele também te despreza para que não sejas rei. Deus o desprezou para que ele não seja mais rei.
Deus está dizendo, não vai ser mais rei não, porque desprezou a minha palavra. Você que está aí, quantos que já não é mais, porque desprezou a palavra? A noite passada eu sonhei entregando uma profecia, um decreto a uma irmã, e a irmã não cria naquilo que eu estava entregando. Você crê nisso? E eu fiquei muito aperreado com isso. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Eu vazei? Mas foi uma revelação, foi uma preparação de Deus. É Deus mostrando, Deus nos preparando para que isso não venha abalar a nossa fé. Você está entendendo? É Deus dizendo, Deus já me preparou, porque eu posso passar por isso a qualquer momento, entregar uma mensagem, uma profecia, uma palavra a alguém, e alguém não crê. E o Deus grandão já me trouxe a revelação, para que se isto acontecer, eu não venha me abalar. Deu para entender? Eu acordei muito aperreado, eu disse, meu Deus, eu desci, automaticamente eu desci, quando eu acordei. Eu desci, Deus tem misericórdia de mim, Deus, eu vazei, não é? Porque tem crente, tem alguns instrumentos por aí que vaza, não é, irmão? Eu disse, meu Deus, eu vazei, eu falei o que não era de ti, eu falei da carne, Deus dizia, cara, que negócio é esse? Tem misericórdia de mim, me perdoa. E eu me acordei meio que atormentado, sabe, irmão? Aí depois eu fui me acalmando, aí desci na oração, e o Deus grandão me deixou tudo transparente, nítido, que aquilo ali era uma preparação. Sabe o que Deus está dizendo para mim? É porque eu vou lhe usar para alguém, e alguém não vai acreditar, mas isso não vai abalar a sua fé. Isso não vai interferir na sua chamada, no seu compromisso que você tem comigo. Oh, glória! Ou seja, Deus passou total convicção de que Ele é Deus que usa, que opera, que fala, independente de alguém crer ou de não crer. E eu estou atento para que o Deus grandão, a hora que Ele determinar, mandar enviar, e quiser usar, Ele vai usar. Alguém queira ou que não queira, goste ou que não goste, aceite ou não aceite, creia ou não, mas o rolo eu vou desenrolar. Não sei para quem é, não sei quando vai ser, não sei onde vai ser, Deus é quem sabe, mas Deus já preparou o coração, dizendo quando isso acontecer, a pessoa não vai crer, mas você vai entregar o rolo. Glória a Deus, Deus é bom. Então, meus amados, no capítulo de número 15, versículo de número 23, porquanto tu desprezaste a palavra do Senhor, Ele também te desprezou para que não sejas rei. Aí a Bíblia Sagrada fala a respeito da humilhação de Saul. Então Saul disse a Samuel, eu pequei, pois desobedeci o mandato do Senhor, e as suas palavras, pequei, temi ao povo, e dei ouvido à voz deles. Olha, Saul temendo ao povo e dando ouvido à voz do povo. Perdoa, pois, agora o meu pecado, e volta comigo para que adore ao Senhor. Todas essas declarações, elas eram, na verdade, elas eram inverdades, sabe? As confissões de Saul, de arrependimento, os estudiosos revelam, oh glória, meu Deus, os estudiosos revelam que eram arrependimentos eram falsas. Eita, essas declarações dele, porque ele pensava somente no castigo ameaçador e na sua própria honra. O verdadeiro arrependimento para com Deus, irmão. Por isso Davi disse, pequei contra o Senhor, enquanto Saul disse, somente eu pequei? Ó, Saul querendo justificar. É como se Saul dissesse, só eu que pequei, só eu que vou ser punido. Ele estava dizendo, mas quem estava comigo também pecou. Sabe, irmão? E por que foi que Deus veio? E por que Deus vai me punir só a mim como rei? Só eu que sou o cabeça? Então, a Bíblia diz que as declarações eram
inverdades. Meu Deus do céu, que palavra boa. Quem tem glória dá glória. Deus sabe, irmão, quando há um verdadeiro arrependimento. Deus sabe quando verdadeiramente houve um arrependimento, e o arrependimento verdadeiramente está sendo de coração. Deus conhece, Deus vê tudo, contempla tudo. Tenhamos cuidado, irmão, para não perder as bênçãos de Deus. Sejamos prudentes para não perder aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Sejamos prudentes para permanecer debaixo da bênção do Deus grandão. Meu Deus, o tema da mensagem já desceu. Não seja um crente Saul. O tema da mensagem é crente Saul. Tem ou não tem? Começa bem, euforia, demonstra estar cheio de Deus, cheio de obediência, cheio de vontade, cheio de fé, cheio de amor, quando na verdade não está. Esse arrependimento, essa confissão dele era uma inverdade, sabe? A inverdade, ela tomou conta do coração de Saul. O que é a inverdade? Meu Deus, que palavra boa, eu gosto dessa palavra. Sabe, a inverdade de Saul, inverdade, irmão, é uma condição ou uma propriedade do que não é verdadeiro. Meu Deus do céu, ele mostrou a condição dele, a condição de propriedade. Ele tinha a propriedade do que não é verdadeiro. Meu Deus, ou seja, a inverdade é falsidade, mentira. A inverdade, ela na verdade estava dentro de Saul. Você que está aí, é tempo de abandonar essa inverdade que está dentro de você, a inverdade que mora na sua mente, a inverdade que está dentro do seu coração. Meu Deus do céu, a inverdade dele, quando ele fez uma declaração, a confissão dele, a confissão de Saul ao arrependimento, a Bíblia revela que era falsa, porque ele pensava somente no castigo ameaçador e na sua própria honra. Quando ele estava se arrependendo ali, era inverdade, era mentira, era falso, porque ele não queria perder a honra, ele não queria perder, sabe, irmão, ele não queria perder tudo aquilo que estava na mão dele. Ele não queria perder o trono, ele não queria perder, sabe, o nome, meu Deus, ele não queria perder o respeito que o povo tinha por ele, mas ali Deus já tinha determinado. Meu Deus, que palavra boa. Cuidado para não ser um crente Saul, irmão, crente Saul. Olha o tema da mensagem, tem ou não tem? Começa bem, daqui a pouco envereda em um caminho mau, em um caminho que Deus não quer, começa obedecendo, depois desobedece. Ó, irmão, eu já me deparo, é aquele crente que ele chega e tudo que você passa para ele, amém, tá certo, pastor, glória a Deus, obrigado. Depois ele começa a entrar por outros caminhos, eita Deus, aí em vez de ganhar as bênçãos de Deus, perde as bênçãos que Deus lhe deu. Você que está aí, continue obedecendo. Todo crente tem que ter um profeta de Deus em sua vida. Todo crente tem que ter um homem de Deus, uma mulher de Deus do seu caminho, para lhe ajudar, para lhe orientar, recebendo orientações de Deus, irmãos. Nós temos o Espírito Santo para nos guiar, para nos orientar. Quantas vezes que queremos praticar tal erro, o Espírito Santo diz que não. Quantas vezes queremos ir por um caminho e o Deus grandão diz que não. Ontem eu fui levar umas crianças em casa e foram 3 crianças, adolescentes, e um adolescente. Ele foi comigo para voltar comigo, para completar o carro. Bora, um filho de uma irmã abençoada, um vaso de Deus, o nome dele é Joshua. Canta que é uma benção espiritual, batizado no Espírito Santo, cheio de Deus o menino, acredite nisso. E ele disse para mim, quando nós vínhamos voltando, ele disse para mim, pastor, o senhor ficou sabendo? Tiraram a vida de um homem aqui, nesse lugar aí. Eu disse, foi, meu filho, foi. Eu disse, que horas? Ele disse, a hora. Ele disse, olha, pastor, essa hora é a hora que eu largo da escola, e eu sempre passo por aqui, pastor.
Que menino espiritual, viu? Meu Deus, eu fiquei impressionado e alegre, não é? Pela espiritualidade dele. E ele sentado no banco da frente comigo, e ele disse: olha, pastor, eu passo aqui, que eu largo da escola, e eu passo por aqui. Mas, pastor, Deus disse para mim que não era para eu passar por aqui. Deus disse para mim que era para eu ir lá por baixo. E eu obedeci, pastor, a voz de Deus. Meu Deus, que menino! O menino não tem nem 13 anos, sabe, irmão? O nome dele é Joshua, é muito conhecido ele, é muito conhecido na área de cavaleiro do Cristo, é o filho de um servo de Deus, de uma serva de Deus abençoada. E ele, quando disse isso a mim, eu disse: meu Deus, eu me arrupiei todo, como diz minha filha Rabi. E eu, meu Deus, eu disse: que menino espiritual abençoado. E ele disse: foi, pastor. Aí Deus mandou ir por baixo e não por aqui por cima. E aconteceu que quando eu cheguei na casa da minha tia, eu escutei os tiros. Aí eu fiquei sem entender, né, pastor? Depois a gente ficou sabendo que tinham tirado a vida de uma pessoa. E eu fiquei feliz. Eu disse: mas meu Deus, que coisa. Eu disse: amém. Eu dei uma palavra para ele assim dentro do carro. Eu disse: olhe, continue ouvindo a voz de Deus. Nunca duvide da voz de Deus. Oh, glória. Meu Deus. Eu disse: nunca duvide. Todas as vezes que você ouvir, que você sentir Deus falando com você, obedeça. Obedeça, que Deus vai continuar cuidando de você o tempo todo. E ele disse para mim: amém, pastor. Obrigado por esta palavra. Ai, meu Deus, que coisa tremenda, não é, irmãos? Que coisa tremenda. Observe comigo que ele não tem nem 13 anos, mas ele já ouve a voz de Deus, ele já entende a voz de Deus, ele obedece a voz de Deus. Aí foi quando Deus me deu essa palavra. Deus me deu essa palavra a respeito de Saul. Deus disse para mim: amanhã você vai pregar a respeito de Saul. Você vai pregar a respeito de Saul, que deixou de ouvir a minha voz. Não sejamos um crente Saul, irmão. E eu disse para ele: continue assim, nunca mude. Ainda que alguém tente mudar ou fazer com que você venha mudar, mas nunca, em canto nenhum, hora nenhuma, nunca duvide da voz de Deus. Faça o que Deus manda. Aleluia. Você que está aí, minha amada, tenha cuidado. Deus grandão manda te dizer: eu não tenho medo nem pena de dizer. Eu não sei como é que está a tua vida, não sei o que foi que você começou, mas se você começou bem, continue bem. Tenha cuidado, não deixe de ouvir a voz de Deus. Não duvide de ouvir a voz de Deus. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Aquilo que Deus diz, é porque Ele se responsabiliza. Meu Deus, a Bíblia Sagrada nos revela que, voltando Samuel para ir-se a ele, Saul pegou com a mão na orla do seu manto e o rasgou. Então Samuel disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e deu ao teu próximo melhor que tu. Que duro, não é, irmão? Que duro Samuel transmitir uma palavra dessa. Está escrito aonde, pastor? Está escrito no livro de 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 27 e o 28, quando diz o 28, então Samuel disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e deu ao teu próximo melhor que tu. Eita, difícil, né? Difícil. Diz: olha, rasgou, Deus rasgou o teu reino. É como se Samuel estivesse dizendo: infelizmente, Saul, eu não posso fazer mais nada por você não, meu filho. Deus rasgou o teu reino e deu ao teu próximo melhor que tu. Embora Davi não tinha sido ainda mencionado aqui, e a ele que estava se referindo aqui, o Espírito Santo, embora Saul continuasse a servir como rei de Israel por um período, porque aquilo ali também não foi que Deus falou em um dia e no outro dia já houve a mudança, não. Passou um período ainda de tempo. A mudança já tinha sido operada no reino espiritual. Presta atenção nisso aqui. E na mente de Deus nesse momento, ou seja, no reino espiritual tudo já tinha mudado.
Existem coisas, irmão, meu Deus do céu, oh, que palavra boa. Eu queria mais tempo para pregar essa palavra poderosa. Deixa eu explicar para você uma coisa que você nunca ouviu ou que você não sabe. Irmãos, tem coisas que no reino espiritual já houve mudança. Já, pastor, já. No reino espiritual, aqui, diante de Deus, no espiritual, na mente de Deus, tudo já estava diferente. No reino espiritual, Deus já estava vendo Davi sentado no trono. No reino espiritual, Saul já não estava mais como rei. Ele passou ainda um período reinando, irmão. Não foi que Samuel falou hoje e no dia de amanhã Saul já estava lá sentado. Não, foi avisado. Deixou bem claro para ele que Deus ia colocar o próximo. Está escrito, capítulo 15, versículo 28. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo melhor que tu. Meu Deus do céu. Aquilo ali não foi de um dia para o outro, não. Ele ainda passou um tempo reinando, depois Deus fez a mudança, porque já estava acontecendo no reino espiritual. Quantas mudanças que Deus já fez na minha e na tua vida, no reino espiritual. Coisas que Deus já dá na mente, sabe? Já está na vontade, já está decretado por Deus. Eu não sei o que alguém tem feito, eu não sei o que tem acontecido na tua vida, mas no reino espiritual Deus já fez a mudança. Aguarda, é só aguardar agora. No reino espiritual muitas coisas acontecem, muitas coisas Deus faz. Quantas coisas que Deus já fez, sabe? No reino espiritual, irmão, no reino espiritual a gente entende muitas coisas de Deus, sabe? Eu já vou encerrar agora. Então, que nós possamos guardar essa palavra. Meu Deus, eu cheguei em outro estado, eu lembro-me que eu estava em Fortaleza. E o Deus grandão disse assim para mim, usou um instrumento e disse assim para mim: já estava em meus planos tu estar aqui. Que coisa, não é? Como Deus é lindo. Isso é o trabalhar de Deus, é o Deus grandão que muda. Ele muda, ele fala, ele revela, ele brada. Tenhamos cuidado. Vou encerrar. Sejamos prudentes, sejamos obedientes, sejamos cautelosos, sejamos espiritual para ouvir a voz de Deus. O tema da mensagem de hoje é crente Saul. Por que crente Saul? Porque deixou de ouvir a voz de Deus, deixou de ouvir a voz do profeta, deixou de obedecer a palavra e por aí vai. Receba essa palavra e seja cuidadosa e cuidadoso para não perder as bênçãos, porque eu confesso, garanto dentro da Bíblia que Saul estava na bênção e perdeu a bênção por conta de rebeldia, eita, de desobediência. Cuidado, tem ou não tem uns crentes Saul envolvidos dentro de obra com cargo, com posição alta, com bênção sendo derramada e desfrutando das bênçãos. Cuidado, para não ser um crente Saul, para não perder as bênçãos. Quero nem saber. Quem não gostar dessa mensagem, coma menos ou não coma nada. Receba esta palavra que eu ministro para o Brasil e o mundo. Ministro no nome daquele que nunca pecou. O nome dele é Jesus. E se você deseja receber uma mensagem todos os dias ou uma oração, DDD 81 99644 4777. DDD 81 99644 4777.